Olá pessoal, meu nome é Leandro Oliveira, do blog acasadopeão.blogspot.com. E hoje eu gostaria de... já faz algum tempo que eu queria postar algum vídeo, alguma coisa assim e tal, sobre xadrez. E há um pouco mais de 10 dias aconteceu de eu começar a dar uma olhada em algumas variantes de xadrez. E por isso surgiu a ideia de fazer um vídeo logo depois de jogar a primeira partida de alguma variante de xadrez assim. E por alguns motivos especiais eu acabei escolhendo o Fischer Random Chess, que é conhecido também como xadrez randômico de Fischer, pelo menos esse é o nome que a Wikipedia me deu, ou também por Chess 960. E esse 960 vem da referência de poder existir 960 possíveis posições iniciais. Acho que é isso, entendi. Bom, tudo que eu estou falando aqui está baseado na Wikipedia em português e na versão em inglês. Bom, o jogo foi criado pelo campeão Bob Fischer, acho que dispensa comentários. Para alguns foi o melhor, ou não, foi porque morreu ano passado. O melhor jogador de xadrez da história. O fato mais interessante sobre ele, eu acho que foi o match com o Boris Spassky, jogador que na época era russo e depois não foi assim, ele foi meio que recebido como um traidor na Rússia por ser o primeiro russo a perder a hegemonia do xadrez para um americano, e um pouco mais tarde ele se envolveu com uma francesa e hoje ele joga pela França. Pelo menos a última vez que eu fiquei sabendo sobre os jogos dele era pela França, ele se naturalizou francês. O mais interessante assim desse jogo, que eu acho, é que se vocês derem uma olhada, a posição dos peões é idêntica ao xadrez, porém as peças, a torre, cavalo, bispo, rei e dama, elas são escolhidas de uma maneira aleatória, e isso faz com que exista na internet geradores de posições aleatórias e tudo mais. As regras são as mesmas. A única coisa da posição inicial que a gente pode perceber é que aqui, por exemplo, todas as peças ocupam a casa invertida de cor, exceto os bispos. Se você olhar, os bispos sempre vão estar um de casa branca, um de casa preta, que não acontece, por exemplo, cavalo e tal. E isso é uma regra. Para as outras peças não, mas os bispos seguem essa regra. E uma coisa que é interessante também é que o rei tem que estar sempre entre as duas torres, porque nesse tipo de xadrez você pode enrocar. Aí vai a dica para o pessoal que joga no Free Internet Chess ou qualquer outro servidor. Eu só joguei no Free Internet Chess, joguei uma partida só e foi lá. E lá eu tive uns probleminhas para enrocar e acabei não conseguindo ao longo da partida. Porém é possível, segundo o que eu li no manual deles, desde que você digite no console, na linha de comando 0-0 ou 0-0-0. Para rock menor primeiro e maior depois. Roca só uma vez, como no xadrez normal. E segue as mesmas regras. Acho que é isso. Uma outra coisa que pode ser interessante desse xadrez é que ele foi criado para explorar a criatividade dos jogadores. Se vocês verem, por exemplo, não tem como decorar aberturas nesse caso, porque o número de posições é muito grande, então seria humanamente inviável
memorizar todas essas posições iniciais. Isso valoriza muito a criatividade em relação àquele jogador que fica decorando um montão de aberturas. E o mais legal é que nesse contexto, se você dá uma olhada nos programas que jogam esse tipo de xadrez, essa informação é baseada na Wikipedia, eles são bem mais fracos do que os que jogam xadrez normal. Isso deve ser por causa do livro de aberturas que eles usam e coisas desse tipo. Eu sinceramente dei uma buscada na internet, eu não consegui achar nenhum que jogasse o xadrez aleatório do Fischer. Eu encontrei só o Xiang, acho que é o nome do programa, SJENG, que dá pra jogar Crazy House e dá pra jogar, se não me engano, Losers, e tem um outro que eu não me recordo agora. Mas assim, Fischer Reno eu nunca vi. Uma coisa legal também que eu queria mostrar é como é feito a anotação. Acho que aqui dá pra ver certinho. Então, por exemplo, o que é bastante interessante é essa linha aqui, ó, que mostra como é que foi a posição inicial. Tá certo? Aqui dá pra ver que foi meu primeiro jogo e tal. E por uma sorte de principiante eu acabei vencendo. Eu vou mostrar o jogo rapidinho. Aqui, só para vocês, é a posição FEM. Para quem não conhece, é interessante. Eu posso acabar gravando alguma coisa depois. Eu vou mostrar o jogo rapidinho, só ilustrativo. Não tem como comentar muito. Aqui eu só quis abrir para botar meu bispo em jogo, porque aqui o rei está nessa casa branca. Essa foi uma estratégia, não sei se é correta. Aqui eu já tinha a ideia de tomar o centro, né, com esse cavalo aqui. Check. Jogou, dei o cheque, troquei o bispo, que achei que poderia ser um problema. Depois só que eu prestei atenção que o meu rei estava numa casa escura, então talvez fosse mais interessante ter trocado o outro bispo. Depois ocupação de centro. Eu não sei se essa jogada foi interessante, mas eu estava muito preocupado em tomar espaço na ala da dama por causa do meu rei nessa posição. A ideia a princípio era verificar se eu conseguia enrocar aqui, coisa que eu não consegui ao longo da partida, e eu achei que se viesse um ataque ele viria mais para esse lado, que é onde estão as peças pesadas. Eu não esperava que ele viesse por aqui, então eu tentei ganhar um pouco de espaço. Aqui eu gostei que ele tomou o meu cavalo, porque me aliviou aqui da pressão que um bispo poderia colocar em cima do meu cavalo, do meu rei. A partida continuou, eu só estou tentando centralizar as peças. Aqui eu ataquei a torre para evitar a tomada de cavalo. Aí o cavalo volta a atacar a torre, ganhando um tempo para tentar abrir as minhas peças que estão um pouco congestionadas ali. Aqui a troca eu achei que seria interessante. Atacou a torre outra vez. E agora aqui, deixa eu ver se eu lembro, era pra... ele poderia ter tomado, isso aqui foi um erro meu. Ele poderia ter tomado aqui, porque a torre está muito bem protegida e ia me obrigar a correr. Essa jogada aqui foi por causa disso que provavelmente eu ganhei. Check. Porque agora você vê que o rei, quando eu desloco a dama, o rei começa a caminhar. Aqui eu queria abrir um espaço para a torre. Essa jogada eu não sei se foi muito boa, porque eu perdi um peão. Cheque outra vez. Aqui achei que não era vantagem trocar, mesmo porque eu ganhava a torre lá em cima. E aqui eu dei um cheque de novo, porque eu estava com medo e eu precisava fazer essas peças voltarem, porque o ataque aqui já começava a ser um pouco complicado.
Check. Ele volta, achei que a troca ia ser boa agora, porque eu tenho uma torre de vantagem. Check outra vez. Aqui era só para pegar esse peão aqui em cima. Essa foi a ideia, ele moveu o peão. Agora o cheque aqui é motivado em fazer o rei correr para tomar esse cavalo aqui atrás. Então eu vou dar um cheque, seguido de outro cheque, que aí eu corto a ação do rei e pego o cavalo lá em cima. Essa aqui era a ideia. Aqui vocês veem que a vantagem material já é muito grande, então já ficou um pouco difícil para o oponente contornar. Aqui o bispo estava muito bem colocado, não deixava o rei caminhar novamente. Aqui eu tomei um cheque, protegeu e agora já não tem mais cheque nenhum. Meus peões estão caindo na ala da dama. Então mais tarde eu decidi fazer uma movimentação aqui para travar esses dois peões e depois correr para a ala da dama. Aqui eu faço a proteção só para o peão não avançar, porque você vê que se esse peão avança eu ganho o peão e depois eu consigo ainda trazer a torre aqui para trás, porque na verdade o que eu não queria, eu sei que o bispo tá protegendo aqui, mas eu não queria deixar só o bispo pendurado aqui. Eu acho que o bispo podia ser um pouco interessante no jogo. Então agora o bispo ataca, eu não me importo em sacrificar porque eu tenho bastante material a mais. Que sacrificou, vai correr atrás do peão para levar o peão embora. E agora o peão cai, né? Eu não ligo de trocar as torres aqui. Agora é só questão de empurrar o rei para trás. Aqui deu oposição, o rei vai para trás, não tem como. E eu me aproximei. Aqui de novo eu tenho oposição do rei, então o rei não vai poder avançar. Eu encosto a torre lá para tomar o peãozinho. Nossa, não, eu fiz o inverso. Poderia ter empurrado lá pro rei correr, como vocês veem. Aqui é outra ideia, desculpa gente, eu não lembrava dessa, eu pensei nas duas na hora. E agora, como a gente sabe, e eu sou super atrapalhado para fazer, eu empurrei o rei lá para trás. Aqui não dispensa muitos comentários. Peão vem e aqui checkmate. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A partida não foi muito boa, não foi muito teórica. Acredito que eu cometi vários erros ao longo da partida. Porém, foi minha primeira partida, achei interessante colocar aqui e comentar. Bom, o que eu tinha para mostrar era isso. Acredito que eu não tenho mais nada para falar sobre essa variante e eu espero que vocês gostem e comentem.